Tá certo. Mais uma vez agradecemos ao professor Odair Furtado, a Andréia Nascimento, aqui pela plenária, as perguntas que foram feitas aqui pela plateia, também a participação online. E, em função do adiantado da hora, teríamos aí um intervalo agora de 15 minutos, mas nós vamos suprimir esse intervalo e vamos entrar direto na segunda conferência. Lembrando que há um café, né, um coffee break à disposição das pessoas, né, na medida do interesse, é só ir até lá, se servir, tem suco, água, enfim, tem alguns salgados lá, para que possa se esperar. E ao final da segunda conferência, por volta de 12h30, teremos então o intervalo para o almoço. Fazendo aqui as lembranças, então, de que hoje, às 19 horas, haverá a posse do terceiro plenário do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região, CRP 16, lá no auditório 1 da Assembleia Legislativa. Estão todos convidados, lembrando a presença do presidente do Conselho Federal, Humberto Verona, que vai prestigiar essa cerimônia de posse. Então, vamos dando prosseguimento ao primeiro Seminário Regional de Psicologia e Políticas Públicas. Nós vamos chamar para a segunda conferência do dia, que tem como tema Ética, Psicologia e Políticas Públicas. E será proferida por Lígia Santa Maria Aires, que é conselheira presidente do Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região, CRP 5. Gostaria de chamar a Lígia aqui para que... Muito obrigado, um bom dia. Lembrando que ela é doutora em Psicologia Social pela UERJ e professora adjunta da Universidade Católica do Rio. Então, está franqueada a palavra, ouçamos a conferência. Essa troca de óculos é terrível. Bom dia. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da equipe aqui do CRP 16, né, para poder, junto com vocês, estarmos pensando um pouco, né, sobre essa tríade psicologia, ética e políticas públicas. Como o Odair estava dizendo, né, quer dizer, pela minha idade, ele não falou disso, mas eu vou falar disso, a tecnologia não é o meu forte, então eu também não vou conseguir usar o PowerPoint. Ainda não consegui me apropriar dessa tecnologia, não sei se vou conseguir. Tá? Então, eu vou ler para vocês, para não me perder, para tentar uma fala um pouco mais coerente e consistente, né? E depois, então, a gente debate. Bom, eu vou trazer também aqui algumas contribuições, porque eu também sou da Universidade Federal Fluminense, né, onde eu estou num programa chamado PIVET, Programa de Intervenção voltado às engrenagens e territórios de exclusão social, onde a gente procura trabalhar as políticas públicas para a infância e para a adolescência. Bom, psicologia, ética e políticas públicas. Um encontro possível? Para Exposito, políticas públicas compreende a dimensão ético-política dos fins da ação e deve se aliar necessariamente a um projeto de desenvolvimento econômico-social e implicar formas de relação do Estado com a sociedade. Quando Exposito fala de formas de relação do Estado com a sociedade, não está falando apenas de uma gestão de um governo. Uma política pública que trata de uma questão social importante de construção de cidadania e de empoderamento demanda um trabalho mais longo que um governo de 4 ou 8 anos. Guareschi e outros entendem por política pública o conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso político que visa dar conta de determinada demanda em diversas áreas. Expressa a transformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço público.
Para os autores, significa a reconstrução de uma rede que estava desarticulada. Imaginamos, por exemplo, como as associações de bairro podem potencializar redes sociais mais próximas. A não delegação da sua educação, da sua saúde, da sua dignidade nas mãos do Estado exclusivamente. Dizer isso não é retirar do Estado a responsabilização pelas garantias do cidadão, mas saber que essa população tem direitos, porque o tem, e como acessar através de uma pressão coletiva. Isto é capaz de gerar tensão e produzir modificações, tanto na comunidade que ganha autonomia, quanto no Estado que se sente realmente controlado pela população. Ou seja, políticas públicas são ações coordenadas com objetivo público, isto é, coletivo. São políticas de Estado e não de governo, e pressupõem uma capacidade de impacto no sentido da construção da cidadania. Existem para garantir os direitos humanos. Em sociedades desiguais como a nossa, devem promover transformações sociais que trabalhem diretamente com a população, com a promoção de cidadania e provoquem a participação ativa da sociedade civil. Atualmente, as políticas públicas ainda são marcadas por ações compensatórias, enfrentando superficialmente algumas das demandas mais urgentes de camadas da população, as quais encontram-se excluídas do acesso aos bens e serviços. Em síntese, por mais que, para muitos, o conceito de políticas públicas possa parecer abstrato, elas são muito concretas e estão muito presentes na vida dos cidadãos brasileiros. Essas políticas são ações destinadas ao coletivo, ou seja, como o próprio nome sugere, ao público. Elas ocorrem em todas as áreas da gestão pública, como saúde, educação, moradia, transporte, assistência social, cultura e outras. Políticas públicas configuram-se não como ações de governo, como eu falei, mas políticas de Estado, em sua interação com os movimentos do público e voltadas para o atendimento de suas demandas e necessidades. Continuando nessa caminhada, para pensarmos o conceito de psicologia, do encontro da psicologia com as políticas públicas, eu vou chamar Guattari e Ronick, que nos dizem: devemos interpelar todos aqueles que ocupam uma posição de ensino nas ciências sociais e psicológicas, ou no campo do trabalho social. Todos aqueles, enfim, cuja profissão consiste em se interessar pelo discurso do outro. Eles encontram numa encruzilhada política e micropolítica fundamental. Ou vão fazer o jogo dessa reprodução de modelos que não nos permitem criar saídas para processos de singularização, ou, ao contrário, vão estar trabalhando para o funcionamento, para os processos de singularização, ou, ao contrário, eu já falei, vão estar trabalhando para o funcionamento desses processos na medida de suas possibilidades e dos agenciamentos que consigam pôr em funcionamento. Bom, eu vou agora falar um pouquinho, pegar um pouquinho da formação do psicólogo e do homem na psicologia. Bom, ao final do século XX, a psicologia surge no contexto de uma crise ainda não superada. Permaneceria ela como um braço da filosofia ou se tornaria autônoma e independente, seguindo para isso o modelo das ciências naturais? A formação tradicional do psicólogo aponta para os paradigmas que emergiram dessa indefinição, desse posicionar-se, muitas vezes ambíguo, da psicologia como ciência. Podemos dizer que esta formação é marcada por algumas características que acompanham esse campo de saber desde os meados da era vitoriana,
quando se deu a institucionalização da psicologia como disciplina. Positivismo e experimentalismo são os fundamentos epistemo-metodológicos dessa nova disciplina, às quais se mesclam, mais tarde, as diferentes matrizes psicanalíticas e também variadas abordagens chamadas psicossociais. Por outro lado, a convicção de uma unidade intrínseca à psicologia resultou na institucionalização de cursos divididos em territórios bem demarcados, como trabalho, hospital, escola e clínica, apresentando-se por demais recortados e delimitados, propiciando perspectivas que negligenciam a multiplicidade do campo psi. Nesse instante, cabe uma indagação. Quem é o homem na psicologia? Esse homem é definido como dotado de capacidade e potencialidades que lhe são naturais. Um homem pensado a partir da ideia da existência de uma natureza humana que caracteriza todos os seres da espécie. A partir daí, a psicologia define estruturas, processos e até mesmo conteúdos que seriam naturais. Pensa o desenvolvimento do homem de forma a priorística, isto é, concebe um percurso linear e evolutivo, um destino para o desenvolvimento das capacidades psíquicas e acompanha esse trajeto, verificando se as condições sociais e ambientais dadas estão facilitando ou não o desabrochar de algo que é natural. Há um homem pronto dentro de cada um de nós, como uma semente que tem seu desenvolvimento já potencialmente determinado. Por ser concebido como natural, o homem é pensado também como universal. As sociedades humanas têm, assim, que buscar condições adequadas para o desenvolvimento pleno de uma humanidade contida em cada um de nós. Essa condição ideal envolve, obrigatoriamente, a possibilidade da liberdade do homem, ser livre para ser capaz de desenvolver plenamente suas vocações e potencialidades. Assim, o esforço individual torna-se fator responsável pelo seu próprio desenvolvimento e destino. A concepção de fenômeno psicológico decorrente desta concepção de homem é algo que se refere à intimidade, ao privado, à essência do que é humano. O fenômeno psicológico é pensado como algo enclausurado em cada um de nós, que sofre influências do meio, mas que existe independentemente dele. O homem seria, então, portador de algo que lhe é próprio, essencial e, consequentemente, algo bom ou mau, que seria identificado como um verdadeiro eu, mas que nem sempre pode se manifestar, pois o contexto social, físico e cultural poderia estar impedindo, dificultando ou propiciando essa expressão. Assim, a psicologia, historicamente, se forja como apolítica, neutra, científica e objetiva, onde as questões sociais são extremamente psicologizadas, ou seja, reduzidas em sua essência a um plano psíquico. Essa psicologização do cotidiano é intimamente acompanhada pela questão do familiarismo, em que toda e qualquer problemática é simplesmente reduzida à questão familiar. Por último, temos a questão do intimismo, intrinsecamente ligada às outras duas, que forja e fortalece um sujeito voltado para dentro de si, para dentro de seus horizontes internos, no movimento de supervalorização do espaço privado em detrimento dos espaços coletivos, que passam a ser inferiorizados e desqualificados. Desta forma, a prática psicológica decorrente dessas concepções tem sua ênfase na doença, na falta, nas dificuldades,
nos desequilíbrios e nos desajustes. Portanto, se definirá como uma intervenção sempre ortopédica, dita terapêutica, na direção de uma possível e desejável cura, e que é, em última análise, uma intervenção que busca contribuir para o que há de verdadeiro no homem se manifeste, para que as potencialidades humanas possam ter expressão e para que conheçamos uma essência que nos constitui e que toda a vida é desconhecida. O psicólogo, então, aparece como alguém com condições para ajudar os outros na busca daquilo que é desconhecido e que denominamos felicidade, equilíbrio, saúde ou algo parecido, sendo ele capaz de acompanhar os destinos dos outros, converter muitas vezes suas percepções e consciências, estruturar e transformar personalidades, enfim, supostamente humanizar. Na contramão da grande maioria dos teóricos dessa psicologia, nasce a noção de sujeito coletivo, afirmando a multiplicidade e a heterogeneidade do humano. São inúmeras as vozes que compõem o mundo. Essa multiplicidade de vozes e posições que dialogam entre si assujeitam a pessoa, mas, ao mesmo tempo, preservam a abertura para a inovação e para a construção de novos posicionamentos e processos de significação acerca do mundo, do outro e de si mesmo. Esse entendimento do ser humano pauta-se na ideia de que nos constituímos sujeitos na relação com o outro e com o mundo. Nesse sentido, o meio não é considerado um pano de fundo para o desenvolvimento humano. Ele é um dos fios que tecem as redes de desenvolvimento e produção de subjetividade. A noção de subjetividade é entendida como produção sócio-histórica que institui, para além do indivíduo, do sujeito individualizado, modos de pensar, sentir e comportar-se. Essa concepção transpõe as barreiras do reduto psi e incorpora conhecimentos da sociologia, da economia, da história, da medicina, da antropologia e de tantas outras disciplinas quantas forem necessárias para a compreensão de produção de subjetividade contemporânea. Guattari nos afirma, né? Quando vivemos nossa própria existência, nós a vivemos com as palavras de uma língua que pertence a 100 milhões de pessoas. Nós a vivemos com um sistema de trocas econômicas que pertence a todo um campo social. Nós a vivemos com representações de modos de produção totalmente serializados. Bom, então, dentre as ferramentas utilizadas pela psicologia no seu campo de trabalho, destacamos aqui, dentre elas, a entrevista psicológica como um dispositivo. Historicamente, as técnicas de entrevista têm sua gênese na medicina. No campo da psicologia, foram disseminadas no contexto da psicoterapia e da psicometria. A partir de então, tornou-se importante ferramenta de que dispõe o psicólogo para obter informações a respeito do indivíduo a ser avaliado. Assim sendo, vem sendo utilizada nos diferentes espaços onde o psicólogo é chamado a intervir, ou seja, no contexto escolar, hospitalar, organizacional, clínico e jurídico, dentre outros. Entretanto, a entrevista, por não possuir uma essência, ela ganha a configuração do decalque que nela for colocado. O que é privilegiado no processo de escuta, o que é desprezado, silenciado ou acolhido, diz respeito às implicações e aos encontros que se efetuam entre sujeitos em questão. No processo de escuta, se expressa tanto o que se deseja escutar, o que se pede para falar, o que é falado, o que se oferta e o que se demanda. Nessa ótica,
dentre milhares de possibilidades de construção de uma entrevista, 2 delas nos interessam particularmente: a escuta surda e a escuta experimentação. Cabe ressaltar que a opção por um caminho ou por outro reflete nossa concepção de sujeito, de psicólogo e de psicologia. Então, a primeira, tomada como retrato e dispositivo da norma, avalia apenas o entrevistado e tem o poder de julgar, determinar e punir, que se estende para além do comportamento do sujeito, por acreditar que tal sujeito possui uma natureza humana, um caráter a ser revelado. O foco deixa de ser o fato em si para centrar-se nas condutas ditas irregulares do indivíduo investigado. Muitas vezes, tal indivíduo é avaliado por terceiros sem nunca ter tido a oportunidade de apresentar-se. A escolha por essa metodologia nos leva a procedimentos definidos por Luiz Antônio Batista como escuta surda. Então, por escuta surda, entendemos práticas que ouvem sem escutar. Uma escuta surda se constitui quando, do lugar de indagar as evidências que nos constituem como sujeitos, e nos deixamos conduzir por elas, reificando-as. Produz-se aí uma psicologia das evidências, uma escuta que acaba sendo reduzida a um ato protocolar, uma técnica de coleta de evidências, de sinais, ou ainda um jogo interpretativo. A escuta surda produz como efeito a tutela e a culpabilização dos sujeitos. Poderíamos dizer que essa escuta permanece no campo de uma escuta moral, prescritora de modos de vida, julgadora de práticas, deixando-se conduzir por valores instituídos, sem a correspondente indagação desses mesmos valores. Ou ainda, como nos lembra Costa, escuta ancorada na ética universalista. Por ética universalista, entendemos aquela que busca na natureza os fundamentos da vida moral, ou seja, aquela que pressupõe fundamentos ahistóricos e universais, que visa encontrar, códigos universais. Na segunda, a entrevista assume potência de dispositivo, que abre múltiplas possibilidades de intervenção, ao ser conduzida por profissional que não aposta nem na sua neutralidade, nem numa essência do seu entrevistado, a ser atribuída ou desvendada. Esta pode ser arquitetada como um encontro. Segundo Deleuze, encontro é uma experiência intensiva com afetamentos, que busca suscitar manifestação derivada, um efeito, a produção de um sentido para essa experiência, uma ficção com a realidade. A opção por essa diretriz nos leva a uma escuta-experimentação. No contexto da escuta-experimentação, não se visa apreender uma realidade, uma verdade do sujeito, mas sim abrir espaço para a criação de modos de existência compatíveis com uma vida solidária e generosa. Visa acompanhar os movimentos que criam paisagens, por vezes suaves, por vezes endurecidas, por vezes mortificadoras. Afirmar a escuta como experimentação significa indicar que as necessidades dos outros precisam ser incluídas, não por uma operação humanista e piedosa, mas como elemento perturbador e analisador de modos de vida naturalizados. Uma escuta sensível implica, necessariamente, ouvir os vestígios, ver os movimentos, colocar em análise nossos preconceitos, endurecimentos e indiferenças. Requer a escuta do outro, das vozes e dos silêncios do mundo. Optando por um caminho ou por outro, nossas entrevistas transformam-se em instrumentos que, se não têm poder decisório por eles mesmos,
podem, em muitos casos, orientar a decisão do médico, do juiz, do professor, etc. As palavras escolhidas à confecção, os fatos privilegiados, os entrevistados a serem chamados ou não, a impressão do psicólogo em cada caso, tudo deve ser problematizado e pensado, não como psicólogo, como perito neutro a dizer no relatório a verdade sobre os envolvidos, mas vendo nele um instrumento político que afetará histórias de vidas diversas, já que incide não apenas sobre a vida daquele que se apresenta, mas também sobre a dos que com ele convivem, e não, com menor importância, sobre a prática do psicólogo nos espaços ocupados. Em síntese, a opção por uma dessas concepções marca o caminho traçado pelo psicólogo frente às demandas que lhe são endereçadas. Nessa ótica, a escuta, ferramenta do psicólogo, pode funcionar como um dispositivo de intervenção. Nessa vertente, trabalhamos com a ética da afetação, ou seja, a ética que não procura um conceito, uma lógica a priorística, mas que se deixa afetar pela vida, pela potência, pelo social. Segundo Foucault, a ética é uma prática de liberdade que abre possibilidades do sujeito para a busca de novos estilos de vida e novas formas de relacionamento. O agir ético vai para além do profissional. Ele exige que façamos uma análise do lugar que ocupamos. Diria-nos Loureau, uma análise de implicação. Acreditando que, quanto mais encaramos os diferentes espaços e conhecimentos da psicologia, da medicina, da fono, do direito, da economia, da antropologia, enquanto os saberes parceiros complementares e horizontais, mais nos aproximamos do sujeito enquanto potência de vida. Romper as barreiras do especialismo significa acolher o indivíduo como um todo indivisível, tratá-lo em sua subjetividade, na sua diferença e, em última instância, enquanto sujeito de direitos. Ou seja, quanto mais nos conduzimos pela vertente dos direitos humanos, mais nos aproximamos de uma conduta ética. Entendemos a ética como uma característica inerente a toda ação humana e, por essa razão, é um elemento vital na produção da realidade social. Todo homem possui um senso ético, uma espécie de consciência moral, estando constantemente avaliando e julgando suas ações para saber se são boas ou ruins, erradas ou certas, justas ou injustas. O sujeito ético assume postura ativa e dinâmica, uma vez que questiona, problematiza, flexibiliza e coloca em análise sua própria intervenção e implicação, não se limitando apenas ao atendimento às demandas que lhe são endereçadas. Analisar as demandas e, por vezes, recusá-las é dever e papel do psicólogo. O comprometimento ético leva o psicólogo a encarar o sujeito como uma pessoa singular em permanente relação com o mundo. Além disso, é impossível pensar em ética, discutir a ordem psicológica e as políticas públicas respaldada em uma visão individualista e estática, ou seja, quer dizer, pautado na concepção inicial da psicologia, como dotado de uma essência e de uma natureza. Bom, como eu coloquei para vocês, quer dizer, a minha experiência maior é na área da infância e da juventude, quer dizer, na área dos direitos humanos, dessa área. Então, eu vou pensar um pouquinho com vocês as políticas públicas para a infância e adolescência. Bom, a Constituição Federal de 1988, tendo em vista o período da ditadura que o precedeu, marcou o reinício do Estado Social e Democrático de Direito no Brasil.
consagraram-se valores cujo fundamento é, acima de tudo, o respeito à dignidade e aos direitos fundamentais da pessoa humana, cabendo ao Estado e à sociedade civil a garantia e o cumprimento desses direitos. Seguindo as ideias democráticas expressas na Constituição, o debate acerca da criança e do adolescente como sujeitos de direito se fortaleceu. Nesse contexto, acompanhando as premissas evidenciadas na Declaração Universal de Direitos da Criança, de 1959, e na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 1989, emergiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Firmou-se, assim, o Brasil seu compromisso com a garantia de uma infância e juventude dignas. Partindo desse debate e abolindo o termo menor, né, que era a ênfase do Código de Menores, substituindo por criança e adolescente, essa lei propõe o redirecionamento da política de assistência e proteção ao segmento infanto-juvenil. Seus maiores méritos foram a conceituação de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. A doutrina da proteção integral, base do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê reorganização do Estado e seus sistemas de atuação e proteção à população infanto-juvenil, através de políticas públicas, democráticas e voltadas à cidadania plena, através de uma articulação eficaz entre a política social e a política econômica, de modo a superar a subordinação de até então presente da primeira em relação à segunda. Eu acho que ainda permanece. Não. Políticas públicas e práticas de repercussão pública no Brasil. Como a gente disse, e aí eu vou trazer um pouquinho essa questão, por políticas públicas, eu vou trazer, então, a ideia de Lória, que entende o espaço de interlocução e de interação entre o Estado e a sociedade civil na definição e regulamentação de ações a médio e curto e longos prazos que afetam a vida da população e com efeitos prolongados na dinâmica de construção de valores, organização, estrutura e modos de perceber e estar no mundo. Ou seja, na realidade brasileira, a construção de uma sociedade mais justa, na qual grande parte, né, e aí vem a minha experiência, de mulheres mães que não precisem mais recorrer a práticas de abrigamento como medidas de proteção. Na contramão das políticas públicas, né, o Lória vai falar em atividades de repercussão pública, que se caracterizam pela fragilidade da participação da sociedade civil nas discussões e na transformação da realidade social, apresentando impacto social imediato na vida da população, mascarando uma realidade. Em outras palavras, práticas que, longe de operarem reformas políticas concretas no sentido da reversão do quadro de miserabilidade e injustiça social que assola a população brasileira, investem em programas assistencialistas e caritativos que ratificam e perpetuam o Brasil de duas faces, uma pobre e outra rica. Nessa ótica, podemos pensar, né, a política, por exemplo, de adoção, né, que incentiva a destituição do poder familiar ainda nos primeiros meses de vida com o discurso da proteção. Cabe ressaltar que as pesquisas revelam que a maioria das crianças abrigadas tem família e ali permanecem em função da precariedade das condições e das redes de proteção às quais estão filiadas. E esse é um discurso que a gente vê frequentemente, né? E eu trabalhei muito a questão da adoção, né? E pude perceber, quer dizer, como, inclusive, a mídia, como a Rede Globo, nas suas novelas, né, vem
trabalhando essa ideia, né, produzindo, né, a ideia de adoção, né, com uma ideia de proteção à criança, né? Quer dizer, e aí trabalha, né, o conceito de mãe, mulher pobre, como aquela que não tem um instinto materno, aquela que não sabe cuidar dos seus filhos, né, aquela que, mesmo que não tenha sido assistida, ela não tem condições, né, de cuidar dos seus filhos, né? Então, quando o ECA diz, né, e é claro no artigo que ele diz que a pobreza não é condição para a destituição do poder familiar. E é muito interessante que aí ele diz o seguinte, que a negligência, sim, é condição de destituição do poder familiar. E aí que eu fiz pesquisas durante muito tempo nessa área, e aí comecei a ver nos relatórios, né, que o termo negligência só aparece nos relatórios a partir de 1990. Quer dizer, se cria a negligência, né, como condição, né, semelhante à pobreza. Já que a pobreza não pode mais, né, ser condição de destituição, né, a gente cria um outro termo e começa a usar esse termo. Então, nesse sentido, quer dizer, a adoção, e, gente, eu queria deixar claro, quer dizer, eu não sou contra a adoção, mas eu sou contra a adoção enquanto política pública. A gente tem que cuidar dessa condição, né, de outra maneira. Já me disseram aqui que eu estou com o tempo quase que estourado, então vamos ver aqui. Bom, então, seguindo ainda nessa vertente, aí eu vou trazer uma ideia da Stella Schenver, que é muito interessante, que na tese de doutorado dela, que ela chama O Feitiço da Política Pública, ela muito bem passeia pelas redes de assistência que tecem o Estado brasileiro e nos esclarece, né? A formulação pública e a gestão pública são conceitos interdependentes. Não há descontinuidades entre eles. Assim, um discurso formal que oculta os próprios norteadores do Estado, os quais, no entanto, se tornam patentes através das práticas, discursos das políticas públicas. Ela ainda nos acrescenta que a gente não pode falar em incompetência do Estado brasileiro no trato às questões da minoridade, mas sim em ações firmemente erguidas no sentido da garantia à violação dos direitos da criança e adolescente. Ou seja, na construção de um projeto, né, de um discurso político coerente e competente na produção da exclusão social. Bom, diz ela, a história da assistência no Brasil é uma história perversa, em que, ao retirar do povo os recursos de seu trabalho e torná-los pobres, se criam mecanismos para conceder-lhes migalhas de sua riqueza sob a forma de doação, enaltecendo os doadores e submetendo aqueles que passam a sentir gratidão e até vergonha pelo que recebem, por se sentirem incapazes de se abastecer, sem perceber que é com seu esforço que as elites enriquecem e constroem a sua bondade. Bom, então, vou finalizar aqui um pouco o discurso dos especialistas. Pode a prática de um especialista ser uma forma de governo? A resposta é positiva, pois suas práticas exercem o que Foucault chama de governamentalidade, um conjunto formado pelas instituições, procedimentos, análise e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante específica e complexa de poder, que tem por algo a população. O autor prossegue. Se o Estado é hoje o que é graças a essa governamentalidade, ao mesmo tempo interior e exterior ao Estado. São as táticas de governo que permitem definir a cada instante o que deve ou não competir ao Estado, o que é público ou é privado, do que é ou não é estatal. Portanto, o Estado, em sua sobrevivência e em seus limites, deve ser compreendido a partir das táticas gerais de governantabilidade. Assim, o envolvimento político de quem escreve sobre o tema não é meramente opcional, é inerente ao trabalho.
as práticas que se referem ao abrigamento, posto que são atravessadas por modelo de psicologia da infância, por políticas econômicas do município, pela história da assistência brasileira, pelos conflitos sociais, e etc. Segundo ainda Schenver, os direitos sociais são de responsabilidade do poder público. Não se pode transferir esta responsabilidade, mas não quer dizer, no entanto, que só a ele cabe assinalar quais os problemas, as formas para enfrentá-los e a execução. Contudo, há um histórico isolamento entre governo e sociedade civil, no que corresponde à discussão dos direitos, dos caminhos para a sua implementação e garantia. O discurso dos especialistas que trabalham com as questões referentes ao abrigamento, né, ou a outras formas de inserção, cabem na mesma esfera de distanciamento, quando se isentam de sua responsabilidade e apenas acusam o Estado como se fosse uma entidade surgida do nada, de não cumprir o seu papel. Em minha experiência como pesquisadora na área dos direitos da infância e da juventude, constato que muitos dos trabalhos levantados, né, culpabilizam a família pelo rompimento dos vínculos, né? Quer dizer, na realidade, eles passam, de alguma maneira, a culpar o Estado pela inexistência de redes de proteção, sem perceber que a nossa prática, o nosso discurso, produz política pública. Tá? Bom, eu já recebi um obrigado. Obrigada. Muito bem, então, agradecemos a participação nessa segunda conferência do dia da professora Lígia, que falou sobre ética, psicologia e políticas públicas. Ela que é conselheira-presidente do CRP5 do Rio de Janeiro e doutora em psicologia social pela UERJ. Nós vamos abrir, então, para o debate, só fazendo algumas lembranças aqui. Do secretário estadual de Justiça, Ângelo Roncalli, parabeniza a iniciativa do CREPOP-CRP, não pôde comparecer devido a um agendamento prévio. Tivemos aqui também a presença do secretário estadual da Saúde, Anselmo Tosi, e temos também a honra de anunciar aqui a presença de Hugo Guangiroli, que é membro da equipe de coordenação estadual de saúde mental e ex-diretor do ex-Adalto Botelho, que, como vocês devem saber, foi extinto. E temos também a presença da Inês Maria Antunes Paes Torres, que é da Coordenação de Saúde Mental, que continua aqui, agradecemos também. Vamos abrir, então, para o debate dessa segunda conferência. Lembrando que é possível mandar perguntas pelo e-mail, tá certo? O e-mail é eventos@crp16.org.br, cujo endereço aparece aí no seu vídeo. E também é possível fazer aqui, basta acenar com o papel que alguém da equipe aqui vai pegar o papel para que seja feito aqui o debate. A doutora Lígia continua aqui, então, e eu quero chamar para mediar esse debate, esse segundo debate da conferência, a coordenadora do evento e vice-presidente do CRP 16, Janaína Ferreira Pereira. As perguntas, melhor dizendo, aqui presencial, as perguntas pela internet são feitas pelo e-mail, a gente vai ler aqui, e as perguntas presenciais, seguindo a sugestão então do professor Daí, podem ser feitas pelo microfone. Só levantar a mão aqui por ordem, né, de participação, a Mariana coordena isso, vocês podem falar, ok? Está aberto o debate. Eu gostaria de chamar o Tiago Regis, que é do CREPOP do Rio de Janeiro, também para vir, quer dizer, participa de todas essas pesquisas, né? Quer dizer, como ele está presente aqui, para ele também estar aqui presente no debate. Portanto, então, temos aqui mais um debatedor, o Tiago Regis, do CREPOP do Rio de Janeiro, para integrar a plenária de debate. Está aberta a palavra a Janaína. Estamos abertos às perguntas. A gente pode liberar o microfone também, né, Alex? Se alguém quiser levantar e fazer pergunta presencial, está à disposição também. Ninguém me ouviu nada, né?
gente tem um microfone também, né? Assim, vamos aproveitar aqui a lembrança do Odair, né? A gente tem mais um microfone à disposição. A Paola. Bom dia, Lígia. Ouvir você assim, é um fortificante para a nossa prática, né? Que às vezes a gente se sente bem enfraquecida mesmo nas lutas, assim, mesmo coletivas, é muito bom, assim. Na verdade, eu me senti muito provocada quando você coloca a fala do Guattari, né? Que ele fala que a encruzilhada, né, ética, assim, a gente está trabalhando para o funcionamento dos processos de subjetivação na medida de suas possibilidades, que o profissional se encontra nessa encruzilhada, né? Como reverter essa lógica, né? Tentar trabalhar nesse sentido mesmo dos processos de subjetivação dentro de suas possibilidades. Então, parece que ele reconhece que existe uma limitação também, né? Não sei, eu senti isso, assim, né? Quando você fala que a gente também produz política pública, né? Que a gente fica achando que é o Estado, mas a nossa prática ética mesmo, política, né? E assim, eu falo disso pelo momento que a gente vive aqui, né? Não só aqui no Brasil, né? Em relação às nossas condições de trabalho, nas políticas públicas, em relação à lógica de gestão. Eu trabalho aqui em Vitória, no CRAS, né? A própria lógica de gestão, que é uma lógica produtivista, tarefista, né? Que visa mesmo a produção de números e que mobiliza muito o trabalhador, assim, dentro do cotidiano de trabalho. E a gente se articular é tão difícil, mas a gente busca o tempo inteiro se articular, fazer alianças e estar em espaços coletivos se fortalecendo. Já tem muitos movimentos acontecendo aqui, inclusive um fórum de psicólogos que a gente está fortalecendo, né, com o apoio do CRP. E assim, o que mais me provoca é em relação à ética, essa atuação ético-política até o Marcos Vinícius fala, né, que a gente não deve ser mero recurso humano, a gente deve ser agente político mesmo, né? E diante dessa lógica e dessas condições de trabalho precárias, desses vínculos precarizados também, como é difícil a gente afirmar, assim, exercitar essa ética, principalmente porque dentro das equipes está fragilizadas as relações também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse assim, mais uma fortificada na nossa luta cotidiana. Obrigada. Como é seu nome? Paula. É muito bom, né, a gente estar aqui, poder estar pensando nisso, né? A gente sabe que o cotidiano, o dia a dia, não é fácil, né? A gente, e talvez, se fosse fácil, talvez não fosse tão interessante, né? Quando o Guattari fala, e a gente vive isso na prática, né, nenhuma transformação ela acontece, né, da noite para o dia, ela é um processo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar dentro da psicologia é essa concepção de sujeito e de psicologia, né? A gente ainda vê muito, né, a ideia de psicologia ou do psicólogo que vai curar, que vai desvendar a verdade do outro, né? Eu acho que, enquanto a gente não muda isso, a gente trabalha com uma ética, aquela ética universalista, né, que eu vou encontrar, eu vou dar jeito, e aí eu vou trazer algumas experiências, eu vou fazer o depoimento sem dano, né, porque eu tenho certeza que eu vou descobrir que se ele foi abusado, se ele não foi, em que condições, né? Quando a gente parte por uma outra concepção, né, ou ainda dos depoimentos sem dano, no exame criminológico, se a gente acha que é capaz, né, de dizer, né, se o outro vai infracionar ou não, é porque a gente está partindo de uma lógica, que eu tenho esse instrumento, né, o outro tem ali, eu só vou remexer, né? E qual é a ética? É a ética universalista, né? Quer dizer, essa, aparentemente, né, se a gente pensar, é muito fácil. Eu sou a dona do poder. Tá? Agora, quando a gente pensa o homem, o indivíduo, né, enquanto produção de subjetividade, enquanto diferença, né, e que eu vou, né, eu, enquanto psicólogo, eu vou estar ali lidando com essa diferença, contextualizando, né, aquele indivíduo se constituiu, né, sujeito, num determinado, né, em determinados encontros, né, quer dizer, eu tenho que desconstruir essa lógica que ainda rege
nos estabelecimentos, na cabeça da grande maioria das pessoas. Quando a gente é minoria, e eu acho que é por isso que talvez seja mais difícil, a gente tem que brigar, primeiramente, com os nossos parceiros. Mostrar para eles que a gente já está em outro momento, que a gente vê a psicologia sobre outra ótica. Sabe? Quer dizer, que o mundo mudou. Quer dizer, hoje a gente tem outros elementos. Eu não tenho nenhuma fórmula para você, porque eu acho que não existe. Inclusive, dentro da teoria, da lógica que a gente trabalha, a gente não tem fórmulas. A gente encontra, a gente se deixa afetar por essas situações. Quer dizer, e as lutas, elas são longas. Por exemplo, essa do exame criminológico, eu estou trazendo isso aqui, porque, por exemplo, no Rio tem uma situação muito... A gente tem vivido uma situação muito difícil, no momento que essa resolução foi suspensa. Essa luta no Rio começou desde 2004. Quer dizer, 2004 instituída. Na verdade, ela começa desde a década de 80. Mas desde 2004, dentro do Conselho. E hoje a gente tem psicólogos no Rio sendo ameaçados, porque não acreditam no exame criminológico e estão fortalecidos até pelo Conselho, pelo Regional 05, dizendo que vamos bancar isso. Vamos bancar que não é papel do psicólogo estar fazendo isso. Assim como não é papel do psicólogo estar atuando no depoimento sem dano. Que, se a gente for ver os termos, é perícia, é investigação. Quer dizer, se a gente não começa a trazer, ou levar para os nossos pares essa discussão, fica muito difícil. Eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente. Eu não sei se eu vou assistir todos, mas vocês, sem dúvida, vão. E eu acho que a gente não pode desanimar. Eu acho que esses espaços devem servir para isso, para fomentar, para fortalecer as discussões sobre outro prisma. Quer falar alguma coisa? Bom dia. Eu ia complementar um pouco nessa fala do exame criminológico, que eu acho que é um bom mote para a gente pensar o tema da mesa, que é ética e políticas públicas. Não sei se todo mundo está acompanhando um pouco desse debate que está rolando agora sobre o exame criminológico, mas eu acho que há de se afirmar aqui que é uma extrema... A gente afirma com extrema infelicidade que a gestão do CFP suspendeu os efeitos dessa resolução, que foi agora de julho, e por uma questão que a gente não entende bem o porquê dela ter sido suspensa, de uma forma que a gente também não concorda, que não passou por nenhum fórum de deliberação da categoria. Enfim, é uma situação bem desagradável que a gente está, lá no Rio, pelo menos, tendo um entrave bem difícil com o sistema judiciário, que saiu uma circular lá da SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, o subsecretário, respaldado por um juiz, anunciou que pode ocorrer tanto sanções administrativas como prisão de psicólogos que se recusem a fazer o exame criminológico. Então, a gente, lá no Rio, está com esse debate bem intenso. Terça que vem a gente vai ter uma assembleia, aliás, uma audiência pública na LERJ para debater essa questão. O juiz que determinou essa possibilidade de prisão foi chamado também, vamos ver se ele vai comparecer. E diz respeito muito a pensar o que seria essa política pública no sistema penitenciário, o que representa o sistema penitenciário no atual momento, na conjuntura que a gente vive, a função ou a tarefa do psicólogo dentro desse sistema, se ele é realmente a pessoa que vai dizer que se o apenado realmente vai reincidir, tem possibilidade de reincidir ou não no crime, se o psicólogo realmente pode dizer ser um papel de mãe de Ná, com uma bola de cristal ali, que vai dizer se aquela pessoa realmente é um criminoso em potencial ou não. Então, a Lígia já anunciou, e eu queria só complementar um pouco assim, dessa questão. E reafirmar, a partir de uma discussão que a gente tem lá na Comissão de Políticas Públicas, CREPOP Rio,
da política pública enquanto uma criação coletiva, enquanto uma política dos commons, uma política do comum. E essa construção do comum, ela se dá nas nossas práticas cotidianas, não é apenas nas instâncias, nos aparatos governamentais, mas é exatamente na luta e na militância diária que a gente, enquanto psicólogo, e não só dentro da psicologia, dentro de todas as instituições que a gente está participando. Eu, por exemplo, milito na área dos direitos humanos, trabalho junto com o pessoal do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Petrópolis, no projeto que se chama CEAV, que é o Centro de Atendimento a gente não gosta dessa palavra, vítimas de violência, mas a pessoa prefere trabalhar com pessoas atingidas por violência. E então é de pensar nesses diversos aparatos que a gente está no dia a dia militando. Obrigado. E tentar construir essa política do comum, que é uma noção que, já como indicação, o Antônio Negri e o Michael Hart trabalham em seus escritos. Obrigado. Bom, nós temos mais uma... Temos mais uma pergunta aqui, né? Qual seria o direcionamento das políticas públicas com relação às crianças e adolescentes abrigadas, já que você disse ser contra a política pública para adoção? Não tenho resposta, não. Eu não sou... O que eu coloquei é o seguinte, né? Quer dizer, eu acho que a adoção não tem que ser política pública. O que a gente tem observado... o que a gente tem observado é que há todo um incentivo, né, um estímulo para que as pessoas adotem, para dar conta de alguma coisa que esse Estado, né, que esse governo, que essa política econômica não está dando conta. A gente está produzindo cada dia mais, né, pessoas miseráveis. Quer dizer, quando eu acho, por exemplo, que a gente tem que estar, quer dizer, eu acho que um dos canais, um dos dispositivos, a gente está falando nisso, né? Está mostrando que essas crianças que são abrigadas, elas têm famílias, sim, elas têm vínculos afetivos. Né? Muitas vezes você vai retirar uma criança do poder familiar e ela sai em gritos, em prantos. Né? Ela tem um vínculo, ela tem uma relação, ela só é pobre e muito pobre. E ninguém é pobre porque quer ser pobre, ninguém opta por isso. Né? Eu não fiz uma escolha, ninguém faz uma escolha por ser pobre. Não? Então, eu acho que essa prática da gente, né? Quer dizer, de estar denunciando, de estar colocando sempre nos espaços, quer dizer, colocando isso para o juiz, né? Porque o que o juiz quer é que os abrigos fiquem vazios. Né? Ele tem uma outra ótica, né? Ele trabalha com um outro pensamento. Né? Eu acho que isso, sabe, falar nos espaços, falar com os nossos parceiros, né? Quer dizer, e estar pensando outras possibilidades. Eu não tenho fórmulas, né? Mas eu acho que a gente está mostrando que essas crianças, né, têm famílias, por exemplo, pensando, por exemplo, em ampliando a rede, né, de proteção à criança, pensando o que essas crianças, né, passam nos estabelecimentos de medidas socioeducativas, né, que devia ser um espaço de proteção, e um espaço só de violação de direitos. Né? Então, acho que falando, que eu acho que a gente vai construindo, né, em comum outros lugares. Só retomando a questão do... Só lembrando, em função do horário, nós temos a pergunta dele, a pergunta do Marcos, aí da Inês, e a gente encerra para o almoço, ok? Isso é muito importante. Tiago. Jairo. Ok, então temos essas perguntas aí, está encerrado. Desculpe interromper. Sem problema. Eu sou o José Carlos, né, trabalho no sistema prisional já há uns 3 anos, ainda não ganhei alvará, então ainda estou preso por lá. E só retornando essa questão do sistema penitenciário ou prisional, que a gente está debatendo a questão da ética, e ela é uma construção não só do indivíduo, mas é uma questão coletiva também. Né? Aqui no nosso Estado, né, os psicólogos se juntam, e o que nós menos fazemos aqui no sistema prisional é o exame criminológico. O que nós mais fazemos é projetos, atendimento ao interno, ao atendimento à família, intervenções, né, preparação, trabalho no semiaberto. Então, eu que faço a seleção
dos internos para trabalho externo, né, e outros projetos com eles. E o que nós menos fazemos é o exame criminológico, mas isso é uma posição do coletivo, é uma postura ética nossa, de chegar e falar assim, olha, não vamos assumir esse lugar. Né? E quando vem o pedido, né, e vem realmente essas perguntinhas que todo mundo gostaria de poder responder, quando que eles vão reincidir, né, qual o grau de periculosidade, né, a gente se posiciona, e isso é bacana, aqui que nós temos, a nossa coordenadora, até a própria Secretaria de Justiça, tem um entendimento de que não é desse jeito que se responde, não é desse jeito que se faz o exame criminológico. Né? Então, acho que isso é uma construção, né, o que a gente está colocando aqui, isso é uma construção que é tanto da postura do indivíduo, mas também do coletivo, de se posicionar. E um dado interessante, no Estado do Espírito Santo, não tem um psicólogo contratado ou concursado. Todos são comissionados. E, mesmo assim, com esse risco de colocar a cara a tapa e perder o emprego, mas a gente se posiciona contra isso. Né? Então, é só colocar essa informação. Ok, está feita a colocação do José Carlos. Próximo agora é o Marcos Vinícius. Obrigado. Essa oportunidade aqui de estabelecer um diálogo ali. Quando eu sempre fico muito atento ao tema do especialismo, quer dizer, o que o psicólogo, o que o arquiteto, o que o engenheiro, o que o químico diz, não é qualquer coisa. Né? O suposto da autoridade no dizer, né, confisca dos demais, né, coloca os demais numa situação de ignorância e confisca algo, né, que poderia pertencer ao coletivo para as mãos desse especialista. A crítica ao especialismo ela é perfeita e importantíssima. Eu só queria, talvez, propor para você assim, uma reflexão sobre o tema do especialismo no Brasil, onde, efetivamente, a posição de ter acesso à universidade sempre foi manejado como uma situação distintiva e de privilégio de classe, né? Numa universidade estritamente elitista. Porque quando a gente pega o modelo europeu, você vai dizer racionalidades de especialista em concorrência, em disputa, no nível de status político mais ou menos, né, igual na sociedade, ou pelo menos de um poder social melhor distribuído numa guerra de especialistas. Né? Efetivamente, os que dizem sobre as pessoas pobres no Brasil são sujeitos que nunca ultrapassaram a fronteira do abismo que separa a vida concreta dessas pessoas das quais ele fala. Né? É uma pessoa que não tem conhecimento de causa sobre o que significa viver sobre aquelas circunstâncias. Portanto, tem uma relação muito impressionista. Então, esse rebatimento, no caso brasileiro, de um especialismo que ele é profundamente elitista, quer dizer, ele agrega a temática do especialismo Foucaultiano à ideia de um elitismo sem par no mundo inteiro. Não tem lugar no mundo onde uma sociedade é tão elitista quanto a sociedade brasileira. Mais uma colocação, portanto, temos agora a fala da Inês, não é? E depois o Jairo. Vamos fazer essa... É o Jairo primeiro? Mas a Inês está... Pois não, então. Obrigada. Queria colocar uma preocupação, né? Porque, assim, existem desafios que estão sendo enfrentados com sucesso e há outros que precisamos enfrentar um pouco mais, talvez com uma constituição, uma nova estratégia. Né? A questão, a Secretaria de Saúde, ela tem, a partir da discussão da assistência farmacêutica, ela criou um caminho que é de discutir a judicialização. Isso foi muito interessante. Quarta-feira, agora, essa semana, teve um debate. E nós, no campo da saúde mental, álcool e outras drogas, a gente vem enfrentando isso muito. Então, assim, nós estamos aqui, a maioria, né, profissional psicólogo de várias áreas. E estava olhando assim, como que tem alguns que estão inseridos nas varas de justiça, outros na assistência. Então, essa interpelação, né, da justiça, desde o seu olhar, principalmente no olhar que é de exclusão. Então, na relação com criança e adolescente, inclusive, só queria
ilustrar um pouquinho como que a gente também tem enfrentado isso e visto concretamente de que no serviço de atenção hospitalar para criança e adolescente, usuário de droga, que a Secretaria de Estado da Saúde criou, né, contratualizou 8 leitos nos hospitais ferroviários. Vocês imaginem que de julho de 2009 a setembro de 2010 foram 114 crianças e adolescentes até 19 anos que passaram pela oportunidade ali da internação hospitalar, com continuidade então, do tratamento nos CAPs e tal. Porém, nos meses de agosto e setembro, o que a gente viu? O número de internações era igual ao número de internação por mandado judicial. Então, hoje, os 8 leitos eles estão ocupados, crianças e adolescentes ali em situação de internação hospitalar, que preconizamos que seja de curta permanência, né? Porém, quando estão lá por mandado judicial, esse tempo acaba sendo maior. E uma preocupação, ontem a gente teve uma reunião no Ministério Público, e aí eu colocava uma preocupação, porque, assim, tem determinadas decisões judiciais que dizem para o hospital, olha, eu solicito relatórios mensais. E aí eu digo, uai, como mensais? Né? Quer dizer, de que pressuposto o juiz está partindo para supor que vai ser um relatório mensal? Quanto tempo que ele está supondo que vai ser essa permanência? Né? Então, daí a importância de intensificarmos essa discussão em nível micro, porque eu sei que o juiz vai interpelar em várias áreas diferentes, né? E quanto mais a gente se aproximar desse juiz e puder conversar e até colocar que a lógica com a qual trabalhamos é desde um outro olhar, isso pode contribuir com a prática dele também, né? Porque, inicialmente, eles ficavam inquietos, né? Uai, nós estamos encaminhando para tratamento, só que o tratamento que eles supunham era internação hospitalar, e a gente respondia, tá certo, o José está lá, está agendado para o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS-AD. Ele dizia, uai, mas eu encaminhei para tratamento. Eu falei, pois então, o perfil clínico dele é para o centro de tratamento. O local próprio para o centro de tratamento é o centro de tratamento, e não a internação hospitalar. Então, assim, poder desconstruir isso, nós temos um caminho longo à frente e que a gente realmente espera que cada um possa estar diante da palavra do juiz, coloque uma vírgula e continue a conversa. Não coloque um ponto. Ok. É isso. Obrigado pela Inês Maria Antunes Paes Torres, do Coordenação Estadual de Saúde Mental. Antes do Jairo, só lembrar, porque daqui a pouco já tem gente que deve estar saindo para o almoço, vou fazer aqui uma espécie de marketing, mas, na verdade, foi uma parceria que foi feita pelo CRP com a churrascaria Sarandi, que fica aqui na esquina, 30 metros aqui à frente, um pouco mais, e eles estão dando um desconto, tá certo? Lá o self-service é R$ 39,90, vai ficar por R$ 32,90, quem quiser almoçar aí. E a gente reforça e lembra que o retorno vai ser às 13h30, sem atraso, devido, inclusive, ao voo do palestrante, não é? E também em função da nossa transmissão online. Portanto, a gente volta às 13h30 do almoço, ok? Fala, então, o Jairo e encerra-se o debate. Queria voltar à questão do exame criminológico, até o Tiago fez uma referência à revogação da resolução. Esse processo ele foi um pouco conturbado mesmo, né? Mas houve uma discussão em todo o sistema conselhos da importância da gente rediscutir essa questão. Inclusive, nós tivemos uma reunião passada, a Lígia participou dessa reunião para a gente rediscutir esse processo, né, Lígia? A semana passada, a reunião telefônica, e vai ter um novo fórum nacional, onde a gente vai rediscutir essa questão, com encontros regionais, porque as repercussões, digamos assim, contrárias, não foi só externa, nós tivemos psicólogos contrários,
apesar da experiência positiva do colega, falou dos psicólogos aqui que tentam fazer uma prática alternativa a essa do exame criminológico, nós tivemos uma reunião aqui onde o Ministério Público ameaçou cancelar essa resolução, revogar. Então, não é um embate fácil. Não é um embate fácil porque nós mesmos, psicólogos, historicamente, nos colocamos nesse lugar de mandinar. Nós nos colocamos, historicamente. Então, não é fácil desconstruir também isso na própria categoria. Quanto mais nos agentes do Estado que querem esse papel para nós. Então, esse seminário, esse fórum nacional vai acontecer com a participação de todo o Brasil, né, de representantes, e os fóruns regionais também vão acontecer. Então, se o processo foi conturbado, ele vai refletir isso novamente, né? Foi o que eu coloquei na reunião, e é o que provavelmente a gente vai ter que enfrentar. Então, não é um processo fácil, né? Queríamos que fosse fácil, queríamos que fosse aceitável, queríamos que a categoria aceitasse essa resolução, porque não queremos esse lugar, mas é um lugar ainda de embate, inclusive no interior da nossa profissão. Então, vai ter esse Fórum Nacional, nós vamos divulgar no site do Conselho e queremos a participação de todos os psicólogos para esse debate cada vez ser mais claro e mais aprofundado e que realmente a gente tenha um norte claro para a nossa profissão, que não é essa realmente. Ok, muito obrigado ao Jairo, então, pela sua colocação. Ele que também é conselheiro do CRP, da 16ª. E, dessa forma, as considerações finais da plenária. Bom, a maioria das perguntas desse bloco foram mais considerações do que perguntas, eu agradeço. Só queria reforçar, por exemplo, esse Fórum Nacional vai acontecer em São Paulo nos dias 19 e 20 de novembro, não deixem de ir, né? E aí, esqueci teu nome, Jairo. Acho que esse aqui não é o fórum, a gente não vai ter tempo para discutir o exame criminológico, mas como a Iris falou, Inês, desculpa, como a Inês falou, tem horas que a gente tem que bancar, né? O juiz diz assim, eu quero que ele seja internado. E aí a gente diz, não, o tratamento dele é ambulatorial. Sabe? Então, os juízes vão pressionar, mas a gente tem que ter consistência, né, e a nossa ética é de dizer, não vamos fazer. O embate não é fácil, mas se a gente não se posicionar, né, se a gente não enfrentar determinadas ações, a gente, de alguma maneira, perde o barco, né, e não é o fórum aqui, como a gente perdeu do ato médico, né? Então, são outros embates que a gente vai ter que resgatar. Isso fala de ética, né, e de psicologia. Então, é só para a gente pensar, agradecer. Eu fiquei, me senti muito prestigiada, gostei muito, né, e parabenizar vocês pelo trabalho. Tá? Obrigada.